era justamente para prepará-lo para ser o substituto. Você acha mesmo? Eu acho. Quem viu esse garoto jogar logo nos primeiros jogos... Quanto tempo ele está no Corinthians? Uns 3 anos? Tem uns 2 anos e meio, Ele tem 3 anos. 25, quer dizer, ele veio com 22. Ô Kleber, a primeira partida dele, salvo engano, foi contra o Atlético Mineiro no Mineirão, que ele tomou um golaço do Keno, mas ele pegou muito aquele jogo. Pegou muito. E todas as partidas que ele entrou, ele sempre fez bons jogos. Sempre. Mesmo quando não tinha a possibilidade de ter continuidade. Ele entrava num cartão, uma lesão do Cássio, ele sempre jogou demais. Tecnicamente não tem o que falar dele, mas eu acho que em termos de postura, deixou muito a desejar. Ô Cicinho, você toleraria ele chegar desse jeito, empurrando? Se você estivesse em campo no time do São Paulo, você não ia fazer nada, Cicinho? Olhando bem pra ele, eu acho que eu ia lá no banco tomar uma água e ver esse daí de camarote, porque o homem é grande. Você não ia encarar, Cicinho? Não, de jeito nenhum, eu ia bater no umbigo dele. Olha o tamanho do cara. Parece o cara do terceiro ensino médico da galera da quinta série. Mas o Kleber, é uma atitude que é pra cartão vermelho. Pois é, isso é uma atitude que é pra cartão vermelho. O jeito do empurrão, mas é mais ou menos como a brincadeira do cara fortão, que quando ele quer fazer um carinho, ele exagera, né? Mas o empurrão ficou Exagerou, feio. Né? Agora que o Sérgio, outro dia eu estava vendo um pedaço do programa do Neto na hora do almoço, lá na Bandeirantes, e o Veloso falou assim: eu acho que o Carlos Miguel vai ser o goleiro titular da seleção brasileira em 2026, o Veloso. Você, com a tua experiência de goleiro, você olha... Porque hoje eu estava batendo boca aqui com o Jean, nosso editor, assim... Pô, você falou que o Carlos... Eu falei, não, eu acho que assim... É impossível hoje você dizer que ele vai fazer carreira como o Cássio. É impossível hoje você dizer que ele vai ser ídolo. Se ele continuar jogando o que ele tem jogado, o que ele aparentemente mostra que joga... Porra, ele vai ser um goleiro, não é à toa que veio um time da Inglaterra, querer contratar e tal. Como é que você vê agora o goleiro Carlos Miguel? Com poucos jogos que nós vimos. Porque eu não vejo o treino do Corinthians, imagino que você também não veja. O que você vê o Carlos Miguel? 2,4 metros de altura e um empurrão que não é pouco. Ele lembra muito, na minha opinião, o Veloso falou bem, na minha opinião é um goleiro que promete muito pelas suas qualidades físicas, né, e técnica. É um goleiro alto, tem essa vantagem, e ele lembra muito bem o Dida, né? Aquelas características rápidas. E ele é rápido embaixo também, né? Em cima e embaixo pela altura dele. Então, se ele se manter assim, né, jogando e atuando e tendo toda essa possibilidade de o time ajudar, né? Como o Corinthians não está numa boa fase, você vê que ele aparece bem. Agora, como o Mano falou, né, as atitudes ele tem que ser mais... Aí você pesa muito. Mas é um goleiro que, para mim, realmente o Veloso falou bem. Tanto ele quanto o Bento, do Atlético Paranaense, eu acho que são duas promessas para o nosso futebol brasileiro, com certeza. E nós tivemos um primeiro tempo ontem na Arena, na Neoquímica Arena, da mais alta qualidade, né? Assim, de vibração, de mudança de cenário. Grandes jogadas, né? O São Paulo, os gols foram bonitos, porque essa aí é uma jogada coletiva, uma tabela. Aquele uma lance do Lucas Moura, aquele dribla todo o mundo. Lucas já tá dando aquelas arrancadas de novo de cara que tá jogando de patim, né? Tá correndo de patim e os outros estão correndo a pé. O Coronado fez um baita de um golaço, né? Olhou pro goleiro e tocou. Depois o São Paulo ainda faz o segundo gol. Tudo no primeiro tempo, né? O segundo gol é um gol contra do Kaká, a fase do Kaká para fazer. Melhor abrir a perna, viu, Kaká? Deixar passar a bola, porque é o segundo gol contra em 2 jogos consecutivos. E aí um gol do Mosquito também, que valeu a luta, a persistência do Yuri Alberto. E o Mosquito, e o Kaká até participou com esse calcanhar aí. E o Mosquito pegou com rara felicidade e não deu chance pro Jandrei. Na hora que a gente tava batendo bola aqui, mano, eu perguntei, você não escalaria, mas você perderia os 2 jogos? Então, possivelmente perderia, porque o Donelli não é do nível do Carlos Miguel, mas eu não colocaria para jogar não, Kleber. Não mais? Jogar, não. Eu não colocaria. Porque ele tem... quer dizer, o que eu ouvi hoje, que alguém divulgou que ele vai, nos próximos dias, o clube, é o Nottingham, né? Isso. Vai pagar... O Nottingham, aliás, é o goleiro... É o time do goleiro dos Estados Unidos, né? Isso, exatamente. O titular do gol dos Estados Unidos, que jogou agora contra o Brasil, é goleiro do Nottingham. E que o Nottingham vai, nos próximos dias, depositar a multa do Carlos Miguel.
Hoje eu já não sei mais, pode ser que amanhã não sei, não vou mais, tal e coisa, sabe como é? As coisas Porque o próximo contra o Inter já não joga, tomou o terceiro Tomou amarelo. amarelo. O E ainda Matheus tem um jogo... Donelli renovou, né? Donelli renovou. E fizeram uma Matheus multa Donelli alta lá, renovou. 51 milhões, né? 500 milhões, né? Uma coisa assim. 581. Elas não vão pagar. 581 milhões. A multa é para não acontecer o que aconteceu com o Carlos Miguel. Claro, e a de multa, 4 o milhões que, de euros. voltando no Dudu, que a presidente falou hoje, pô, mas você não está pedindo o valor da multa? Falei, gente, não é assim, isso eu também concordo. Não é sempre assim, eu boto uma multa de 100. A multa é de 100 se não houver um acordo no negócio. Eu não quero que você saia, você quer sair. Então você vem aqui, deposita 100 e vai embora. Agora, se a gente tiver diálogo, acordo, aí pode sair por 50, pode sair por 20, pode sair por 80, né? É outra conversa. O jogo, Cicinho, você achou que o São Paulo... Eu ouvi o Lucas dando uma entrevista dizendo que ficou um gosto amargo na boca. Você já ficou com um gosto amargo na boca depois de um jogo de futebol, Cicinho? Depois do jogo, fica, né? Quando você tem consciência que seu time vive um momento melhor, fica aquele gostinho, né? De que poderia ter dado algo mais. Mas assim, se tratando de São Paulo e Corinthians, finalmente nós estamos vendo clássicos assim que dá gosto de assistir, né? Porque antigamente tava, alguns jogos atrás, estava bem chato, os dois times querendo vencer, o Corinthians tirando, né? Aí, coelho da cartola, como foi nesse lance aí, e muita gente reclamando do Luciano, A questão é a seguinte, um momento como esse, um jogador como o Luciano, Pois, se fosse o o que aconteceu na hora do gol, hein? Porque se fosse, o que o torcedor Por que precisa que teve? entender é o seguinte... O amarelo dele é porque ele foi comemorar à frente da torcida, segundo o A bronca árbitro. do Carlos Miguel foi isso, ele ter ido comemorar na frente da torcida. E o amarelo pro e o Luciano Luciano também. perder essa bola aí, o torcedor reclamando desse lance aí também. A dividida se, com- se é um jogador defensivo, provavelmente daria um chutão. Mas um jogador que tem mais qualidade, ele pensa primeiro antes de fazer e foi abordado ali. Mas eu gostei do jogo. São Paulo, óbvio, não é se apegando nisso, mas tratando de um clássico. Você tendo 2 dias a mais de descanso, 1 dia a mais, faz a diferença sim. Hoje no SBT Brasil, estava conversando com o César Filho e eu falei o seguinte, Emerson, o jogo não garante para o torcedor do Corinthians que o time vai sair das posições mais difíceis do campeonato, vai começar a jogar mais futebol. Mas se o time apresentar o que é quase uma obrigação para quem pratica esporte, né? A inegociável vontade que o Corinthians nunca deixou de ter, eu acho que você pode ter um ano difícil, mas um difícil que você sua junto com o time. Qual foi a tua visão do clássico? Então, Cláudio, eu acho que muito longe ainda de ser aquele Corinthians que o torcedor deseja, né? Um Corinthians que luta todos os jogos e que, saindo ou não atrás do placar, vai para cima, principalmente dentro de casa. Esse jogo do Corinthians, o Corinthians igualou na vontade, no desejo de vencer, mesmo tendo um São Paulo mais qualificado, com um treinador que treina melhor o seu time, isso está bem claro para todo mundo, com um banco de reservas que o treinador olha e vê opções, diferentemente do Ontem, a hora que eu vi os dois bancos, eu falei, puxa, impressionante, o Antônio, impressionante. O Mas Antônio o vai ter mais Corinthians- dificuldades, Mas precisa mexer. o Corinthians se mostrou a fim de vencer aquele clássico, a fim de dar uma resposta para o torcedor. Eu acho que sim, aí começa a dar um pouquinho de esperança para o torcedor. Mas tem que repetir a atuação, né? Não dá para botar a chupeta ali e tirar. Claro. O Corinthians fazendo isso, mas fica bem claro, o Corinthians, acho que a posição do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro é brigar para sair lá de baixo. Não, mas o Tá Antônio, falando, perdão. essa chupeta que você está falando é pro O bebê, Melzinho, o pro Melzinho. bebê não chorar ou é para ligar o carro quando ele está com a bateria ligada? Isso. É pro bebê não chorar. É pro bebê não chorar. Mas O de Antônio repente Oliveira, liga. Kleber, ele também, tudo bem, ele me lembra um pouco aqueles médicos sem fronteira, que ele olha pro banco e só tem desgraça. É fato, o time do Corinthians ele tem as suas limitações, Meu Deus. mas é verdade, o Antônio Oliveira também ele não se ajuda. Você comparou mesmo o banco do Corinthians com o que o trabalho feito os maravilhoso, caras do O Médico médico sem fronteira, assim, ele olha assim pra trás e só vê desgraça. Tipo, Meu ele chega Deus. com uma caixa com gás. Mano, você sabe que isso é e tem que fazer pecado, né, milagre. mano? É que eu já tô ferrado, eu já vou vencer também. não Já tem vai muito mais fazer. uma. Mais uma não vai mudar muito, mas uma flechada não vai mudar. Mas é que tá, ele precisa se ajudar também, Kleber. Porque, por exemplo, ontem o Coronado jogando por dentro é um cara que rende. Muitas vezes quando ele tem o garro à disposição, ele abre o Coronado para fazer o que o Mosquito fez ontem. E o Coronado não é um jogador de velocidade, ele não é um jogador de drible em progressão. Então o que ele tem que fazer é mudar o esquema tático. Ele vai para um 4-4-2, coloca o Garro e o Coronado para jogar juntos, o Coronado vai render muito mais. Por exemplo, o Ranielli. O Ranielli jogar de babá de zagueiro é um pecado.
É um pecado. O Mano Menezes, que não conseguiu dar certo no Corinthians, ele aproveitava muito mais a característica do Ranieri, que lembrava o Paulinho, ser aquele volante de chegada na área do adversário, do que o próprio Antônio Oliveira. Ele que peça pra diretoria contratar um jagunço agora pra jogar de babá de zagueiro e solte o Ranieri pra ajudar o meio-campo. Teve várias situações dentro do jogo ali que, o São Paulo poderia ter conquistado essa vitória, né? Primeiro no Brasileiro, que ainda não conseguiu ganhar do Corinthians, né, em Campeonato Brasileiro. Lá em Itaquera, não. Em Itaquera, não, então. Mas, assim, eu 10 acho... aninhos. Eu acho que, assim, o momento da expulsão... Ali atrapalhou bastante. O momento da expulsão do jogador do Corinthians, eu acho que era ali... Brigada como essa empatou dentro de casa, entendeu? Aquela naturalidade que a gente falou do Palmeiras no começo do programa. Não, no Corinthians... Inversamente proporcional ao Corinthians. Inversamente, vai ser brigado, vai ser lutado, e o torcedor do Corinthians entende isso. E ele cobra isso do jogador, tanto que saiu aplaudido do estádio e no momento de uma volta bacana do time, porque estava ganhando um jogo terça-feira do Atlético Goianiense, 2-0, toma um empate com desfalques importantes para esse jogo. O banco de reserva tinha, acho que, um jogador que não era formado na categoria de base. Então, até para ter reposição durante o jogo era mais complicado e deu uma resposta bem positiva, assim, animou o torcedor, sabe? Porque pegou um time hoje que é dos 3, 4... duas vezes o resultado. Saiu atrás do placar. E qualquer outro time, se você sai perdendo dentro de casa, nesse momento a torcida já estava vaiando, criticando, a gente rodou bastante. 3 minutos, né? Eles saíram aplaudidos mais por ali, vai. Tava pensando que ia tomar um vareio. Ufa, graças a Deus. Por isso, porque... Lances capitais do majestoso Fábio Luciano. No gol do Lucas, o Jonathan Caleri gira no Caetano. É difícil conter esse tipo de jogada? Você, que foi um grandíssimo zagueiro. Play, o que arrebentou o Corinthians no primeiro tempo, principalmente algumas jogadas, foi essa arrancada do Lucas, né? Porque ele atrai a marcação, ele, né, na primeira jogada ele escapa de uma marcação, depois ele acaba movimentando também um posicionamento do sistema defensivo, né? Porque você olha para o Caleri e olha para essa movimentação do Lucas também, é muito rápido. Então é difícil de ser marcado. Eu achei que o meio-campo do Corinthians, em alguns momentos, estava um pouco mais desligado. Porque depois que você enfrenta o Lucas assim de mano... Mas em relação ao Caleri, o giro que o Caleri dá no Caetano. Cara, o Caleri faz isso no gol e faz isso no lance da expulsão do Caetano, né? Aí que eu te pergunto, você como zagueiro... É uma deficiência que ia sair lá para dar esse combate? É isso. Você sairia lá para dar esse combate, Na verdade, ele facilitou, né? Por exemplo, o atacante. O Caleri foi inteligente demais. Então, a gente... Vamos pular então pro segundo tempo, depois a gente retorna pro primeiro tempo. Você acha que a bobeada do segundo amarelo foi maior do que a do gol? Muito maior. Não precisava dar o bote lá na frente. Pra caçar muito lá. Sair pra caçar longe pra caramba perto da área onde ele tem que se preocupar em poder fechar a linha. O Caleri foi muito inteligente. O Caleri levou ele lá pra frente e olha lá, não tem necessidade dele... Se o Caleri foi lá, deixa. Vem o volante aqui, segura ali. O Caleri não é dos jogadores mais rápidos. Não, pô, não tinha necessidade. Essa bola é mais cercar e não deixar girar do que roubar, entendeu? Do que desarmar. Aí é experiência, né? O Caleri usou... Tudo que a gente quer, o atacante, é espaço. Essa bola é você cercar o atacante, que não tem tanta velocidade, e um homem do meio campo vem pra roubar a bola. O que ia sair ali? Nada. Não ia sair nada. Ia ter que tocar a bola pra trás, ia virar o jogo. Segunda expulsão foi uma faltinha do também, Caetano, né? Foi uma faltinha em também. Majestosos. Segunda expulsão do Caetano em Majestosos de 2024. A outra aconteceu ainda no primeiro tempo, quando ele se desentendeu ali com o Luciano. Esse tipo de coisa, às vezes marca o atleta. O Caetano é super jovem e tal. Ontem, se o São Paulo tivesse conseguido vencer naqueles minutos finais, aí a coisa ia complicar pra ele, né? Tem que servir de experiência. E esses lances, você vê que é de jogador que tá sem jogar, né, Fábio? Faz tempo que não joga um jogo, fica muito tempo sem jogar. E quando você entra num jogo difícil como esse, pega um atacante malandro como o Caleri então tem que tomar cuidado com esses lances marcantes, que realmente, né, foi no Campeonato Paulista, foi na derrota, né, que quebrou o tabu. Final do primeiro tempo. Final do primeiro tempo e esse lance, que sirva vencia o jogo por 1-0. Que sirva de aprendizado para ele, que realmente esses jogos são marcantes, pro bom e pro ruim. O Corinthians, Fábio Luciano, poderia ter perdido um jogador, ficado com um a menos ainda no primeiro tempo. O São Paulo fez o gol ali com o Kaká, infelicidade do Kaká, marcando pelo segundo jogo seguido. Contra. Ali a comemoração normal, acho que ninguém tem nada a dizer sobre, não houve provocação, né? Isso é algo que o Kaká vai ter que trabalhar, assim como o zagueiro dá pra falar, sabe?
Porque aí você começa a ficar inseguro, a maneira como você vai cortar uma bola, o posicionamento que você vai ter. Em alguns momentos, ele tem que arriscar, né? Ele tem que entrar numa bola ali que um pouco mais complicada, um Só posicionamento... antes pra gente também não só falar o gol do Coronado também, acho que... Golaço. Né? Golaço, né? Golaço. Os dois, né? Maneira, Os dois gols bonitos mesmo, do Mosquito também. O Coronado, ele tem Do essa Cora- facilidade de bater na Eu ouvi gente criticando o Jandrei por não ter chegado na bola. Até falado em falha. Não dá pra chamar isso de falha, né, Pelo gente? amor de Deus. Hã? Não, golaço, bem Ele batido. é meio esquizofrênica, né? Chamar isso de falha, né? Gol com muita qualidade, né? Eu só acho assim, ó. Luiz Fabiano... Ai, Luiz Fabiano. Não, Luiz. Peraí. Volta pra gente aqui. Não, só olhei. Fecha o Luiz Fabiano. Só olhei. Faz a carinha que você fez pra mim agora. Não, mas Vai. só olhei pra você que... Como foi a cara? Dava pra chegar? Não sei, Pirra. Eu acho que ali quem dormiu Bateu foi o bem, Arboleda, hein? A Arboleda, na minha opinião, ele chegou muito atrasado, deu muito espaço pra dominar, pensar. Era pra estar em cima ali da marcação. O cara acertou uma chapada lá no trinco, vocês estão achando, porra, defeito nos mas outros olha a aí. distância que ele tá dois marcando. golzinhos a chapada achados, do cara, meu. Olha a distância que ele tá. Olha a É distância difícil, que ele mas tá quando você toma esse marcando. gol, você dá aquela olhadinha Dois- que o Luiz deu, você dá aquela... Nossa, não dá aquela... Aqui pro goleiro ou pro teu companheiro de Você zaga? olha pro... Assim, não tô culpando o Jandrei, não, porque a bola é difícil, mas é lance que você olha pro goleiro e dá aquela olhadinha assim. Não dá pra tomar esse Johnny Gonzalez É pelo tá falando momento. Assim, o Cássio tava tomando uns gols assim na reta final do Corinthians e vocês estavam falando que era defensável. Eu acho que é uma bola difícil, o Coronado bate muito bem na bola. Mas seria uma super defesa. Seria uma defesa. Ali dá pra... Boa defesa. Dá uma chegadinha Uma ali, super, ó. super defesa foi o que mas o Carlos o Miguel Jandrei fez. Isso a gente vai falar daqui a faz pouco, tempo que não joga também, né? Isso também pesa isso, também, também. né? Às vezes é ritmo de jogo. Jandrei. É, o Jandrei. Agora o segundo gol, o Mosquito chapa na gaveta. Agora sim, a comemoração do São Paulo que motivou a confusão que a gente teve no Clássico e que poderia ter custado um cartão vermelho ao Carlos Miguel. Poderia. Carregou demais na tinta ali, não era... Poderia não. O Carlos Miguel. Tinha que ser. Você acha? Tinha que ser. Outro dia o Carlos Miguel também, no jogo contra o Botafogo, que o Corinthians foi derrotado em Itaquera, foi tomar satisfação com o Júnior Santos. Olha lá. Ô, louco. Ah, sério mesmo que vocês queriam expulsar por causa desse Não, empurrão? não. Eu queria saber a opinião do Lugano desse empurrão aí. Não. É porque o Calheiro é bonzinho, pô. Se é outro, Você vai no se é o Luiz, Luciano dando nele, o Luciano Esse seria cara, pô, expulso. se você o dá um Miguel empurrão tinha desse, caído. Não, porque é se você marcado. toma um empurrão desse. Se esse empurrão... Fala sério agora pra mim, Fábio Luciano. Eu sempre Se falo esse sério pra você. empurrão é no Morumbi, o Carlos Miguel permanece em campo? Eu acho que tinha chance de ser expulso, Pedro. Eu acho que dentro da arena, enfim, como o Fábio falou, né? O Caleri solta um pouco o corpo, tem uma confusão ali que aconteceu antes, né? Enfim, mas é um lance que o Carlos Miguel tem que tomar cuidado. A gente sabe que ele é um pouco explosivo, temperamental, mas hoje ele é um titular do Corinthians, né? Eu particularmente acho que ele tem grandes chances de brigar por uma vaga na seleção brasileira no futuro. Eu acho que ele tem um futuro promissor pela frente. Então tem que se moldar um pouco mais. E se Eu o acho que Luciano São Paulo- não entra na pilha ali, Sim, poderia se ter. ninguém do São Paulo reage, se todo mundo agisse mais ou menos como o Caleri agiu, eu acho que o Carlos Miguel poderia, mesmo em Itaquera, ter recebido o cartão E vermelho. outra coisa, Play, assim, eu joguei no Corinthians, o Fábio também, a gente sabe da rivalidade, mas assim, esse é um jogo sem torcida, né? Se não tem Uma torcida, né? Tem torcida adversária, desculpa, com apenas uma torcida. Se não tem um gesto de um atleta, assim, muito, né, ofensivo com relação à torcida, porque, você faz um gol, né? Então a gente pode inverter isso. O jogo A no voadora Morumbi- do Luciano na bandeirinha, Isso, na Copa do exatamente. Brasil. Cada uma voadora na bandeira, o cara provoca, como o Estevão fez. Aí você Você pode foi ter pra uma cima dele correção. ali, Fabião? Não, Mas não fui. Tava mas longe. você fazer um Na gol e verdade, eu não comemorar... vi. Na hora eu não vi, né? Mas o Luciano ele não é muito bem quisto, né? Pelos jogadores do... Vocês acham o Luciano uma mala? Do Corinthians. Eu joguei com o Luciano, né? Sim. Eu não acho, eu tenho certeza que o Luciano é empolgado. Mas, pô, joguei com o Luciano, conheço o Luciano. Então, vindo um chute do Luciano na bandeirinha, por mais que ele fale que não fez por mal, dá margem de interpretação para a o bandeira cartão é do amarelo. Corinthians, com o símbolo do Corinthians. Mas falando sério, do fundo do coração, Pri, pra mim esse lance é totalmente exagerado, uma expulsão do Miguel, até porque o Caleri solta o corpo e depois tem outros 5, 6 empurrões que Então, Fábio, mas assim, olhando para esse cenário do não Corinthians... precisava ter dado esse... É assim, você não vai... O Carlos Miguel não vai poder brigar Exato. com todo jogador
que faz gols no Corinthians na arena e quer comemorar, pela comemoração, Isso, sim, eu claro, acho que é isso que ele vai ter que se policiar, porque todo jogador que for fazer gol, a torcida única, e ele se morder, né, como a gente fala ali, ficar bravo, porque os caras estão comemorando, porque você tem que comemorar em algum lugar, né? Seja na beira do campo, seja no meio, você vai comemorar um gol que você faz. Então eu acho que isso ele vai ter que se moldar um pouco, porque não dá pra você ficar... Ou seja, tá na hora de voltar as duas torcidas aqui no estádio de São Paulo pra gente poder comemorar, porque você vai comemorar na casa dos caras, os caras querem brigar com você, pô. Agora tem um é do jogo bom pra vocês aqui, porque o jogo as participações de Carlos Miguel e Luciano não se restringiram ao campo aos 90 minutos, sei lá, 100 e poucos minutos de majestoso. Torcedor São Paulino, mais informações aqui do SPFC nesta terça-feira, um dia bastante movimentado, né? O São Paulo que já tem encontro marcado, próximo jogo aí, vou trazer para vocês em detalhe. Pessoal, enquanto isso, o Tricolor aí segue com seu resultado muito positivo aí, sob o comando do Zubeldia, que quer quebrar esse recorde aí, se comparando aí ao Dorival Júnior, que manteve 11 jogos sem perder. O São Paulo quer manter esse feito aí, né, quebrar esse recorde aí, sem dúvida alguma vai quebrar, né? Tem jogo amanhã diante do Cuiabá. E, pessoal, no ponto de vista aí, o São Paulo é favorito sim para esse jogo aí diante do Cuiabá. Você está confiante aí na vitória do SPFC? Deixa aí seu palpite, né? O jogo vai ser em casa, né? No Morumbi, hein? E tem tudo para que o Zubeldia consiga quebrar esse recorde aí com o Dorival Júnior, fazendo o trabalho, né? Que ele vem fazendo um excelente trabalho, dica de passagem, né? Então, pessoal, o São Paulo segue aí com informações, hein, sobre contratações e, sem dúvida alguma, o São Paulo é um time que vai fazer algumas contratações, né, porque o que acontece? Não dá para contar 100% com os jogadores que têm atuado na versão, porque pode ser que o jogador se machuque, né, tome enganche aí, e sem dúvida alguma os técnicos do Beldia estão muito certos, né, de fazer novas contratações devido aí à necessidade das competições mais difíceis agora que o São Paulo vai enfrentar pela frente. E pelo resultado positivo aí, só falta sim avançar nas negociações aqui com Thiago Mendes, né? E vocês acham boa aí a volta do Thiago Mendes, desde que o Zubeldia já bateu o martelo que é o jogador no SPFC, né? Deixa aqui sua participação. Pessoal, se não novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho que logo estou de volta aí trazendo mais informações atualizadas do São Paulo.